Muito obrigada, Conceição Amaral, por teres aceitado vir ao podcast e se falássemos da Europa. Tu és presidente do OPART e talvez pudesses começar por nos explicar o que é o OPART. Bom dia, obrigada também, Margarida, pelo convite. É um privilégio também estar aqui a conversar sobre a Europa. A OPART é uma empresa pública que gera o Teatro Nacional de São Carlos, Companhia Nacional de Bailado e o Estúdio Vítor Cordon. É uma estrutura para a dinamização, para a administração, gestão, não só de artistas, programação, mas essencialmente também de edifícios, e que são, obviamente, como o Teatro São Carlos, um monumento nacional, que para lá de ser o espaço de acolhimento para a ópera, para o coral sinfónico ou para concertos sinfónicos, é também um monumento que está aberto ao público e que é visitável. Nós hoje vamos falar de cultura e da Europa. Perguntava-te se, agora que percebemos o que é o OPART, para quem conhecia seguramente o Teatro São Carlos, mas não sabia que a instituição que geria se chama OPART, a dimensão europeia na cultura. Ou seja, como é que vocês estão integrados em programas europeus, em redes europeias, têm esse tipo de participação? Sim, olha, nós temos, por vocação, eu penso que estamos muito aquém daquilo que todos gostaríamos, mas por vocação trabalhamos sempre em rede, ou seja, por exemplo, no Teatro São Carlos, na produção de uma ópera, nós não produzimos, seria impossível produzir todas as óperas que apresentamos e trabalhamos muito em rede. Trabalhamos com uma rede que é a Europa Ópera 21, que é essencialmente uma rede ibérica de teatros de ópera e de programação e de estruturas que trabalham para a ópera e que também já tem estruturas e teatros da América Latina. Esta rede ajuda-nos imenso na circulação, por exemplo, das produções e cada vez mais, esse é um debate muito sério a nível europeu, porque não faz sentido todos os teatros líricos andarem a produzir óperas que são programas e projetos caríssimos, que utilizam muitos materiais de desperdício, que não são nada sustentáveis para o ambiente, que não são sustentáveis para o dia-a-dia, nem mesmo para as carreiras profissionais, porque pode haver uma circulação cada vez maior. Eu sou totalmente apologista que a ópera, sendo o espetáculo mais completo e que integra todo o tipo de profissionais e de artistas técnicos, deveria ser cada vez mais também um projeto que, em digressão, integrasse as várias companhias e os vários teatros. Estamos a falar sempre que há óperas que têm 200 e 300 pessoas em produção direta. Ou seja, é uma mega produção que não se justifica que se faça uma produção destas e ela fique fechada num teatro ou que não circule. E essa circulação é cada vez mais necessária porque ela também pode partilhar custos, obviamente, e receitas, que é aquilo que todos estes teatros também cada vez mais precisam, porque estão muito dependentes de financiamentos públicos, porque em Portugal, e nós sabemos, Portugal, a ópera, o Teatro Lírico ao São Carlos, são 800 lugares. Se uma produção nos custa 300 ou 400 mil euros, alguém está a pagar aquilo que o público não pode nem deve pagar, porque teria que pagar 300 ou 400 euros para um bilhete que não é possível. Mas, por exemplo, para o cinema, existe um programa que financia não só a produção do cinema europeu, mas financia também a disponibilização, portanto, das salas de cinema, para que as salas de cinema possam receber os filmes europeus. Portanto, há aqui um investimento da União Europeia no âmbito do programa Europa Cultura, que tem esse objetivo, promover o cinema europeu. Participação em festivais, financiamento de redes, apoio a redes de distribuição, como eu disse há pouco, às salas. Isso existe para a ópera ou é, digamos, um passo que é necessário dar neste programa da Europa Cultural? Não existe, nós estamos integrados numa outra rede que é a Ópera Europa. E essa é uma estrutura europeia mais consistente, em que trabalha vários programas e vários projetos, não a produção em si. O que nós fazemos muitas vezes em encontros que há, são partilhas de projetos ou a possibilidade de nós participarmos em coproduções logo à partida, com vários, mas temos sempre a falar de níveis diferentes. E em Portugal nós temos um passo enorme a dar, que assim é as obras de requalificação do Teatro São Carlos, para poder receber
projetos deste nível de partilha e de parceria, porque estamos sempre a falar de óperas de grande dimensão, não só pelo tamanho do palco, mas por aquilo que é o investimento e que depois não é minimamente rentabilizado em Portugal e no São Carlos. A Europa, esta grande rede europeia é um trabalho que está a ser, neste momento há imensos, são 130 ou 140 parceiros que fazem parte da rede e estão a ser debatidos os temas muito interessantes como a questão mesmo da sustentabilidade, a igualdade de género, já são coisas que têm vindo a ser debatidas ao longo dos anos, mas que durante a pandemia foram estruturas fundamentais também para todos percebermos como é que íamos gerir, como é que estávamos a gerir este processo. Na ópera, as situações são sempre mais difíceis porque tudo envolve muito pesado. Envolve muito dinheiro, envolve coros, envolve orquestras, envolve técnicos de todas as especialidades, envolve figuronistas, costureiras, tudo uma estrutura gigantesca de produção que faz sentido que com alguma urgência se possa, a nível europeu, porque a proximidade geográfica, as cidades de Madrid é pertíssimo, e não haver coproduções que à partida sejam pensadas logo para circular e para rentabilizarmos a produção, rentabilizar a fruição também, porque será mais barato para quem compra o bilhete, e que deixar de ser um espetáculo tão elitista como ainda é. E isso não é contra os valores também, os valores da Europa desta igualdade, e é um esforço enorme que fazemos todos os dias para levar pessoas que não terão hipótese de comprar um bilhete para ir à ópera e temos sempre um projeto de responsabilidade social, adscrita no fundo ao trabalho que nós fazemos no dia-a-dia, mas também que é a nossa missão de serviço público. Lembrar que o APARTE, o Teatro São Carlos, a Companhia Nacional do Balado, o Estúdio Vitor Corda, tem financiamento público. Há uma indenização compensatória para o serviço público que prestamos e cada vez mais urge trabalhar estes espetáculos de ópera, ou falo também da Companhia Nacional de Bailados, os bailados clássicos, especialmente com as crianças, por torná-los cada vez mais acessíveis, e para isso está sempre o mais acessível, será sempre conquistado quando for tiver menos custo da produção. Mas, por exemplo, por exemplo, a grande parte dos teatros de ópera, uma parte significativa dos teatros de ópera na Europa, têm um período de tempo das óperas em que elas podem ser vistas online. Depois da produção, depois das diferentes récitas, muitas vezes há um tempo de disponibilização das óperas online. O São Carlos participa nessas redes, tem um trabalho semelhante, tem partilhas com outros teatros na União Europeia. A União Europeia devia financiar e apoiar esse tipo de iniciativas? Não, São Carlos não está em nenhuma dessas redes. São Carlos não tem uma estrutura física para permitir uma cabine de gravações com grande qualidade. É uma das áreas que vamos intervir também com o plano de recuperação e resiliência que vamos ter no São Carlos. Faz todo sentido. Durante a pandemia, fomos obrigados a experimentar, de um amadorismo, mas que com a boa vontade, como sempre, de estruturas e das equipas, conseguimos fazer algumas gravações, algum streaming também, mas em termos daquilo que seria uma gravação com a qualidade, que pudesse ser disponibilizada online ou até partilhada com outros teatros, nós não temos ainda esse serviço, mas esperamos fazer, e eventualmente até num trabalho com outros parceiros congêneres, como da Europa, mais fácil para nós, sempre, porque o discurso e o nosso teatro, sendo um teatro à italiana, às vezes não é bem a mesma coisa do que um teatro de lírico que acabado de construir, em que tudo está preparado e acusticamente as coisas estão preparadas. O Teatro São Carlos é um teatro do século XVIII, está prestes a fazer 230 anos, e a acústica é uma acústica original, e que, mesmo agora nas obras que vamos fazer, esse é o grande desafio também, que é como é que se mantém uma renda, porque é uma joia, é um trabalho de filigrana, tudo o que está ali, em que tudo faz sentido, que a acústica foi medida e foi feita a pensar naquele palco, naquela plateia, para voz sem amplificação. Exatamente. Mas tu disseste há pouco que vão ter um projeto no São Carlos recorrendo ao financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o nosso PRR, o Plano Nacional de Reformas, o PRR.
De facto, quando foi criado o Plano de Recuperação e Resiliência ao nível europeu, nós estabelecemos 6 pilares no Plano de Recuperação e Resiliência e um deles é exatamente financiar a capacidade dos Estados-membros de terem serviços públicos de maior qualidade. E Portugal, e bem, entendeu que neste pilar devia dar uma dimensão importante à cultura, às infraestruturas culturais, e um dos beneficiários é o Teatro São Carlos. Aqui também há uma dimensão europeia, é a dimensão do financiamento, mas já percebi que, no contexto do novo projeto de restauro, ou de recuperação, de renovação, melhor dito, do São Carlos, essa dimensão, no sentido de criar já condições para que no futuro possa ter outro tipo de colaborações em redes europeias. Queres falar-nos um pouco desse projeto? Sim, é o grande desafio que temos na gestão neste momento para dentro da parte, é gerir o financiamento, investimento e de recuperação direta do edifício do Teatro Nacional de São Carlos, que é um monumento nacional, que foi construído para ser um palco ao público, para receber óperas, receber concertos e coral sinfónico, e ter também dentro residência de coralistas. Nós temos um coro profissional e temos uma orquestra sinfónica portuguesa. Mas toda a atividade funciona dentro do teatro. No século XVIII, quando foi construído, não era assim. Era quando foi construído para receber o público, e a parte de produção era tudo por trás do palco. Ou seja, as coisas mudaram. Somos o único teatro na Europa do século XVIII que não sofreu obras radicais, graças também porque nunca teve nenhum acidente, nenhuma catástrofe, nunca sofreu, não foi bombardeado, não ardeu. O que nos coloca hoje um desafio muito interessante também para quem trabalha connosco nos projetos que estamos agora a desenvolver, é que estamos a lidar com uma estrutura que temos de ter um máximo de respeito por ela. É um edifício com todas as suas características do 18, um teatro à italiana, em que o palco, quer a plateia e os camarotes, já não têm hoje a qualidade do conforto, qualidade acústica e a capacidade de poder receber outras produções que não sejam aquelas que nós fazemos para aquele palco. É um palco com uma inclinação de 6%, que para o bailado nós temos neste momento a Gisele, bailado da nossa Companhia Nacional de Bailado, está no São Carlos, e por uma questão de integridade física dos bailarinos, é um bailado muito exigente, e um palco inclinado é altamente perigoso, pode provocar lesões, e cada vez mais temos que ter muito cuidado ao fazer, ou tentar nivelar, ou pelo menos reduzir essa inclinação. Temos que perceber que estamos a trabalhar num teatro do século XVIII. É um grande desafio. É talvez o maior desafio que houve sempre desde a construção de São Carlos. É a maior oportunidade também, um financiamento de 27 milhões para o Teatro Nacional de São Carlos, e que vai nos levar a uma recuperação do edifício Monumento Nacional, conservação e restauro, o conforto da zona pública, mas também a toda a alteração, modernização da mecânica de cena, respeitando o Monumento Nacional e os edifícios traseiros do Teatro São Carlos, onde estão instaladas quer os corpos artísticos, quer os corpos técnicos e administrativos, que vão também ter uma grande refuncionalidade. E tudo isto com um objetivo enorme, vários objetivos, a que estamos obrigados, o cumprimento, obviamente, do prazo de execução. Sim, que é um grande desafio para toda a gente. Que é um grande desafio e ao qual nós não estamos habituados, a trabalhar com prazos curtos. Acho que as equipas são sempre, nós estamos a gerir uma equipa, estamos a gerir projetos, estamos a gerir sensibilidades, estamos a gerir logísticas e mudanças de pessoas. No São Carlos as pessoas vão sair todas do São Carlos durante 2 anos. Há uma necessidade e um trabalho feito com a nossa tutela, com o Ministério da Cultura, de trabalhar para o território nacional. A digressão internacional será sempre mais difícil, porque não tendo uma estrutura de apoio para a produção, vai ser mais difícil. O que vamos fazer é fazer uma circulação a nível nacional com produções ou que já existam ou que tenham uma escala menor para poder levar a todo o lado. Portanto, digamos que o efeito secundário do encerramento do São Carlos durante 2 anos para as obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência essa desvantagem transforma-se numa vantagem,
porque as pessoas no país inteiro vão ter possibilidade de usufruir daquilo que até agora só em Lisboa era possível usufruir. Esse é o objetivo também do encerramento de São Carlos, o que também será como é que eu vou dizer, não é só uma estratégia, mas provocará certamente uma mudança na mentalidade e certamente uma mudança desejada e que era uma pena, e é uma pena que o São Carlos não tenha isto no seu objetivo anualmente, circular pelo país e fazer digressões. Precisamos de parceiros também para isso, nós precisamos trabalhar melhor com o turismo, com as câmaras municipais, com as CCDRs, para viabilizar projetos, porque não pode ser um projeto que tenha um custo exagerado, depois nós temos que orçamentos nunca chegam e depois não há orçamentos. Sim, mas nós temos infraestruturas, incluindo infraestruturas financiadas por fundos estruturais, de uma qualidade excelente no país inteiro. Excelente. É uma atitude, uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, e o PRR pode ser também este desafio de nos fazer mudar também a forma de trabalhar e ter o teatro. E neste caso o Teatro São Carlos, mas também o Teatro Camões, que também é da nossa gestão, onde está a Companhia Nacional de Bailado, também vai fechar já em julho, durante 6 meses para obras, também de melhoria e de melhores condições para o trabalho diário dos bailarinos. Vamos ter um ginásio, que os nossos bailarinos estejam em condições também sempre, das melhores condições possíveis e que sejam equiparados aos seus parceiros europeus, que a Companhia Nacional de Bailado é também ela uma estrutura e eu diria mesmo que era a Companhia Nacional da Coro, que era o coro e a orquestra, são estruturas que têm na sua gênese a Europa, porque são constituídas por pessoas de todo o mundo, mas essencialmente europeus. Nós não temos um coro ou uma orquestra, um conjunto de bailarinos portugueses, não existe. São audições internacionais e isso é também a beleza de ter artistas que partilham todos os dias vivências, histórias e Europas diferentes. Ou seja, muitos corações europeus que palpitam sempre nestes corpos artísticos que alimentam a programação que nós fazemos no Teatro São Carlos e na Companhia Nacional de Bailado. E também os Estudos Vítor Corden, que são uma estrutura, uma plataforma criativa do OAPARTE e que tem que trabalha muito com a comunidade independente, ou seja, com jovens que acabam as suas formações ou que têm um projeto artístico e que muitas vezes não sabem onde o ensaiar, onde o preparar para o apresentar. Nós temos os espaços, temos vários estúdios. Quando na origem o edifício foi o Ginásio Clube Português, depois foi sede da Companhia Nacional de Bailado e agora é um espaço que nós temos para trabalhar com a comunidade, com jovens e também com a sociedade civil. É um projeto também muito interessante que recebe muitos jovens, trabalhamos muito com jovens, neste momento muito trabalho com Moçambique e Cabo Verde, mas somente estamos com um projeto com o Instituto Camões com Moçambique, para promover este contacto de jovens bailarinos, muito ligado sempre ao lado da dança, mas nas artes performativas no seu todo. O PRR, esperamos que em 2026, quando terminar, 24 e 25, São Carlos estará fechado, consiga cumprir aquilo para o qual foi criado, no nosso caso, o investimento tem como objetivo a melhoria do edifício, mas essencialmente permitir criar as condições de trabalho, melhores condições de trabalho para quem no dia-a-dia trabalha, mas também para quem vem e para o público em geral. Eficiência energética, é um edifício com muitos problemas. Imaginamos. Sim. Da modernização também de todo o sistema, fazendo com que tudo seja menos custoso, menos pesado no trabalho do dia-a-dia, tudo feito à mão. Poder também ter a forma de podermos captar e ter uma cabine para poder fazer gravação, filmagens e ter aquilo que uma regia instalada num local que não seja um espaço que normalmente poderia ser para o público. Ou seja, também é dotar o edifício destas condições que permita depois trabalhar também em rede e poder receber também as produções que circulam. Muitas vezes quando chegam ao Teatro São Carlos temos que adaptar o palco, adaptar toda a estrutura, o que é caríssimo, e que não é vantajoso para podermos trabalhar em equipas ou em parcerias. O fundo é dotar o São Carlos realmente e torná-lo próximo daquilo que são os seus teatros irmãos, de época, teatros à italiana, e que mantê-lo como a joia que é do património nacional e também torná-lo visitável e
tudo aquilo que existe ser muito mais e democratizar valorizado. Finalmente o acesso ao São Carlos, Exatamente. porque nós temos a noção de que o acesso ao São Carlos é muito elitista, mas se tiver uma regi, se houver possibilidade de fazer o registro, de poder ter o screening e poder ser visto por pessoas não no São Carlos, mas usando o registro noutros teatros no país ou em casa, portanto isso também facilita, digamos, é um instrumento de democratização e de melhor serviço aos cidadãos na área da cultura. Sim, sem dúvida. E também perceber que o fazer esta obra, toda a obra vai incidir num grande projeto de alteração da segurança. O Teatro São Carlos é um teatro com muitos problemas elétricos. Nós vemos todos os problemas que não choveu, graças a Deus, há 2 dias, mas é um edifício que precisa com urgência deste lado também da segurança, porque tem muitos problemas no dia-a-dia para a montagem de espetáculos sucessivos, ou seja, se nós quiséssemos fazer um espetáculo de vários dias seguidos, a estrutura não aguenta. Pois. Temos que ter às vezes também essa noção, não são os artistas que não querem ou não podem, é que a estrutura, a parte elétrica, há uma necessidade de reparação constante, de não fazer sobrecarga, para permitir que os espetáculos que acontecem como está programado possa ser possível. O que é que o PRR vai trazer também? Vai criar dentro do São Carlos e finalmente uma sala de ensaio para a orquestra. A orquestra atualmente, quando falamos da orquestra sinfónica, os grandes ensaios acontecem no palco. Se a orquestra estiver a ensaiar no palco, não posso estar a fazer outro espetáculo, e a montagem de uma ópera já não posso estar a fazer concertos sinfónicos, porque já tenho que estar a trabalhar com um parceiro exterior. Neste caso, nós vamos fazer uma sala de ensaio para a orquestra, o que vai permitir e vai libertar o palco também para poder ter mais produções e mais espetáculos. Tudo isto é como vê, um enorme projeto. Um projeto com um apoio europeu, e este é um projeto realmente financiado totalmente É muito interessante, porque eu integro o grupo de trabalho no Parlamento Europeu que acompanha os planos nacionais de recuperação e resiliência e não posso dizer que não há, mas assim tenho estado a procurar lembrar-me dos projetos na área da cultura noutros países e penso que este projeto tem uma dimensão enorme no PRR e Portugal fez bem, evidentemente, em usar esta disponibilidade orçamental com financiamentos europeus para investir no São Carlos. Eu tinha uma última questão que tem a ver com a existência de uma orquestra ao nível europeu. Existe uma orquestra europeia de jovens. É possível existirem produções na ópera ao nível europeu financiadas por fundos europeus e que depois possam circular nos diferentes Estados-membros? Claro que é possível. Mas com a orquestra de jovens? Não necessariamente com a orquestra de jovens, eu estou a pegar. Seria interessante, fiquei essa ideia que é ainda mais pormenorizada, mas eu partia da ideia, existe uma orquestra de jovens, a orquestra europeia de jovens músicos, e que tem jovens de diferentes países e que tem uma programação, que depois tem acordos com salas em diferentes Estados-membros e tem uma produção, digamos, europeia. Uma produção europeia da qual beneficiam anualmente cidadãos de uma grande maioria dos Estados-membros da União Europeia. O que eu estava a perguntar é se era possível haver, digamos, uma imagem, um conceito desta natureza, mas virado para a ópera. Tem características diferentes, sabemos as duas. É diferente porque no caso da ópera, uma ópera teria que ser criada de raiz, porque na ópera de repertório clássico tem todos o grupo de solistas que tem que ser sempre... Duvido que seja possível criar para a ópera, a não ser com uma orquestra, como eu estava a dizer, com a orquestra, esta orquestra, pudesse ser trabalhado há coros, há jovens que hoje cada vez mais formação também lírica, fosse possível. Na produção, são os técnicos de luz, há toda uma quantidade envolve centenas de pessoas. Pode ser mais difícil, mas pode haver um grupo mais pequeno que possa dinamizar um projeto e que faça uma ópera mais pequena que possa circular. Nós estamos agora para fazer circulação
No país, exatamente. Temos um modelo, temos que ajustar, não podemos levar 200 pessoas ou 150 pessoas, temos que ajustar a uma ópera num conceito mais pequeno, com menos coralistas, com menos músicos, em que não obriga a ter tantos cenários e tanta estrutura cenográfica, que é uma loucura de montagem e que demora mais tempo, mas eu pensar a ópera de raiz, pensá-la com essa equipa, acho que é possível. Nós vamos lançar agora também, agora em janeiro, uma ópera só para crianças, que também vamos fazer, também vai circular pelo país, e que esse é um modelo já pensado para isso, circular, para viajar, porque o modelo das óperas repertório clássico são muito difícil, porque obrigam a 15 dias, 3 semanas de montagem, ensaios de cena, e os palcos se mudaram, quando vão mudando tem que ser um trabalho feito de luz, feito o encenador tem sempre um trabalho muito longo, por isso também são peças sempre, porque tem teatro, no fundo é teatro, com dança, com música, com todo o lado do projeto completo e total, que fica mais difícil transportar. Penso que deve ser pensado, sim, para numa digressão e fazer esta democratização que se quer cada vez mais para a ópera, porque a ópera é um espetáculo belíssimo e a maior parte das pessoas, quando nós perguntamos se gosta de ópera, as pessoas dizem, não gosto de nada, mas perguntar, mas algum dia foi ver? Não, nunca fui. Porque é curioso dizer-se não gosto, porque se associa sempre a alguém que canta e o canto lírico tem que ser entendido, não é? Não é, pode não ser, e há uma necessidade de uma formação e de uma preparação também para gostar de ópera, mas é o espetáculo que nos preenche tudo, todos os espaços dos nossos sentidos são preenchidos na ópera. E as pessoas têm que a viver para sentir isso. Mas seguramente essa experiência que vão ter agora, que é uma dimensão nova, podem talvez tirar daí lições e seja possível ter uma estratégia desta natureza, não para um país, mas ao nível europeu, e em vez de circular no país, poder circular nos diferentes Estados-membros da União Europeia, porque nós temos um acervo cultural imenso que muitas vezes está muito concentrado num ou noutro país, numa ou noutra experiência, digamos. Nós somos capazes de ir a uma cidade ver um espetáculo de ópera a essa cidade e, portanto, mas isso é muito, muito elitista e, portanto, é transformar esta dimensão no sentido de que, digamos, a ópera chegue mais próximo dos cidadãos e já percebi que é, de facto, essa a vossa estratégia aqui no São Carlos. Muito obrigada, Conceição, por teres aceitado estar aqui a falar da Europa na sua dimensão cultural e também, neste caso, no financiamento europeu para criar melhores condições para as nossas performances culturais em Portugal. Muito obrigada. Obrigada, Maria.